Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer um bolo, vou começar fazendo brigadeiro de chocolate, ok? Eu vou colocar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Vou colocar também, pessoal, mais ou menos 150 gramas de creme de leite. Daí eu venho com esse aqui é cacau em pó. Eu vou colocar uma colher assim, bem cheia, uma colher sopa bem cheia desse cacau. E aqui eu tenho 100 gramas de chocolate meio amargo, pessoal, que eu vou colocar também. Lembrando que o meu fogo está desligado. Misturar primeiro. Agora, pessoal, liga o fogo médio. E aí eu vou mexendo até ele ficar em ponto de recheio, brigadeiro para recheio. Vejam, pessoal, o ponto é esse aqui. Agora eu desligo o fogo. E dou mais uma misturada nele com o fogo desligado. Vejam. Abri um caminho. Ó, jogo ele sobre ele mesmo, ele não se mistura. Então, esse é o ponto ideal. Agora, aqui, pessoal, eu vou cobrir com um filme, com um plástico em contato e vou deixar ele esfriar em temperatura ambiente. E aí, pessoal, eu vou ajeitar tudo aqui e eu volto gravando o segundo recheio com vocês, ok? Tô voltando, pessoal, para fazer o segundo recheio, que será um brigadeiro de ninho trufado. Eu já coloquei aqui na minha panela uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Vou colocar uma caixinha de creme de leite. Vou colocar também, pessoal, eu tenho aqui 6 colheres sopa de leite em pó, ok? E 50 gramas de chocolate branco, ok? Lembrando que o meu fogo está desligado. Dou uma misturada antes de ligar o fogo. Agora, pessoal, ligo o meu fogo baixo. Eu vou começar com o fogo médio, depois, conforme ele for esquentando, eu abaixo o fogo, deixo ele baixo. E aí não tem segredo, pessoal. Tem que ir mexendo sempre, não pode parar de mexer, senão queima o recheio. E aí eu vou mostrando pra vocês, ok? Já começou a engrossar, pessoal, mas ainda não é esse o ponto. Vejam, ainda está ralo. Pessoal, o ponto é esse aqui, ó. Jogo um pouco dele sobre ele mesmo, ele não se mistura, passo a espátula e ele abre um caminho. Então, é esse o ponto. Agora, eu desligo o fogo, dou mais uma misturada. Pessoal, eu cubro com um plástico em contato e vou deixar esse recheio esfriando em temperatura ambiente. E assim que esfriar, pessoal, eu volto montando o bolo com vocês, ok? Ah, pessoal, estou voltando para finalizar os recheios com vocês e montar os meus bolinhos, pessoal. Vou montar 2 bolos.
Esse recheio é aquele recheio de leite em pó trufado que eu fiz. Ele está assim, pessoal, porque eu bati, ele ficou bem firme. E eu dei uma batida nele na batedeira para ele ficar levinho. E acrescentei 3 colheres sopa bem cheia de chantilly batido, bem firme. Eu já fiz isso, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, ok? E esse recheio eu vou dividir em 2, porque eu vou colocar no outro bolo também. Eu tenho aqui uma colher sopa de gelatina incolor, essa gelatina incolor, pessoal, que eu vou colocar 2 colheres sopa de água e eu vou derreter ela no micro-ondas por 10 segundos, ok? Enquanto a minha gelatina hidrata, pessoal, quero mostrar pra vocês o meu brigadeiro. Meu brigadeiro gourmet, ele ficou assim, também já dei uma batida nele, ok? E esse brigadeiro, pessoal, vou transformar numa mousse. Então, eu já tenho aqui o meu chantilly batido. Eu vou começar acrescentando, ele tá bem firme, pessoal, ele tá até poroso, é assim mesmo. Pra colocar em mousse, precisa ser bem firme. Daí, eu vou começar colocando uma colher e vou misturar. Daí, eu vou ver a textura dele, eu vou ver se vai precisar colocar gelatina incolor, né? Pra ser sincera, pessoal, não gosto de colocar gelatina incolor em recheio. Eu não gosto da textura que a gelatina incolor deixa no recheio. Se eu puder não colocar, eu prefiro não colocar, né? Quando é uma mousse de chocolate mesmo, que você derrete o chocolate e aí você faz uma ganache com creme de leite, não precisa colocar, porque você coloca a proporção de chocolate maior do que a de creme de leite, então não é necessário colocar gelatina incolor. Mas nesse caso aqui é um brigadeiro, tá, pessoal? Então, assim, para não correr o risco dele vazar no seu bolo, então eu vou ver a textura dele depois que a mousse estiver pronta. Conforme for, eu coloco um pouco de gelatina incolor. Coloquei uma colher de chantilly, agora eu vou colocar mais uma. Eu vou colocar todo esse restante aqui, pessoal, vai dar 3 colheres. Pessoal, eu vou colocar assim, eu vou colocar um pouco de gelatina incolor, daí depois eu falo pra vocês quanto que eu coloquei, ok? Pessoal, a minha gelatina já derreteu e com ela ainda quente, essa colher, ela é uma colher um pouco maior do que uma colher de sobremesa. Então, eu vou colocar 3 colherinhas dessa medida de gelatina incolor. Aí, aqui, pessoal, eu já coloquei a minha gelatina incolor. Eu vou colocar um pouquinho desse emulsificante, ok? Mais ou menos uma colher chá daquele emulsificante que eu uso. Pessoal, eu já derreti a minha gelatina, agora eu vou colocar aqui nesse recheio, que é aquele recheio de leite em pó trufado, ok? Então, pessoal, esse recheio aqui eu vou dividir ao meio, porque eu vou colocar nos 2 bolos. Eu vou colocar metade num bolo e a outra metade no outro. Então, eu vou dividir no meio. Eu vou reservar o da panela. E nesse da tigela, eu vou colocar abacaxi, que eu já tenho cozido. Eu cozinho, pessoal, abacaxi e aí eu já guardo ele cozido.
eu congelo ele cozido, né? Pra facilitar, né, pessoal? Facilita bastante a vida da gente isso, né? Então, eu já deixo, eu compro o abacaxi, daí eu já congelo ele assim. Eu cozinho ele, eu cozinho só com água, só com açúcar, desculpem, não coloco água. E aí, eu divido, né, nas vasilhinhas, a porção que eu vou usar para cada bolo e eu congelo separado, né? Então, eu vou colocar o restante, ok? Coloquei todo o abacaxi. Como eu falei pra vocês, eu vou montar 2 bolos, ok? Então, será um recheio de abacaxi e o outro de mousse de doce de leite. Eu não gravei, pessoal, o recheio de fazendo o recheio da mousse de doce de leite, porque eu já tenho no canal. Agora, eu coloco pra cá, que eu vou mostrar pra vocês a minha massa. Então, na mesma assadeira que eu assei a minha massa, também não gravei, né, a massa, porque vocês já conhecem a minha massa, eu já tenho ela no canal, ok? Eu venho com a minha primeira fatia de bolo. Ajeito aqui direitinho. Eu tenho aqui a minha calda, pessoal, que é uma calda de leite com água, açúcar e um pouquinho de pó para suco de abacaxi, para dar um sabor, né? Dar um saborzinho de abacaxi, já que tem abacaxi no recheio do bolo. Então, eu vou regando aqui. Eu vou colocar, pessoal, primeiro esse recheio, que é a mousse de doce de leite. Vou colocar ele embaixo. Espalho. Eu venho com a minha segunda fatia da massa. Coloco aqui. Dou uma regada nele, começando pelas laterais. Venho com o meu segundo recheio. Venho com a minha última fatia da massa. Venho regando também essa última fatia da massa. Vou cobrir, puxando bem aqui o saquinho. Ele fica por dentro do recheio. Esse já está montado, pessoal. Agora eu vou montar o outro, ok? Com vocês. Pessoal, tô voltando para montar o segundo bolo com vocês. E esse recheio é aquela parte que eu dividi de mousse trufada de leite em pó, que eu vou colocar. Eu tenho aqui a minha geleia de morango, pessoal. Vejam que geleia linda. Eu já tenho o vídeo dessa geleia, pessoal. Se vocês ainda não assistiram esse vídeo, corram lá e assistam, ok? Vale muito a pena fazer essa geleia, pessoal. Eu vou colocar, olha, ela tá bem firme porque eu guardo na geladeira, né? Tem que guardar na geladeira. Então, eu vou soltar aqui um pouco e vou colocar uma colher e vou misturar. Não vou misturar direito, eu vou deixar ele assim, meio que mesclado, né? Agora, deixa eu colocar uns pedaços de morango também, né? Vou colocar aqui uns pedaços de morango, né? Porque essa geleia é tudo de bom, pessoal. Vale a pena, vale muito a pena fazer essa geleia. Vamos dar mais uma misturadinha aqui.
Agora, pessoal, eu vou mostrar a minha massa pra vocês, ok? Tô um pouco sem espaço aqui. Na mesma assadeira, na mesma forma que eu assei a minha massa, eu vou colocar, eu vou montar o bolo. Tenho aqui a minha massinha de chocolate. Essa assadeirinha é do mesmo tamanho da outra, da anterior, que eu estava montando o bolo de abacaxi. Tenho a minha calda de água com achocolatado, que eu já venho regando aqui, começando pelas laterais. Venho com o meu recheio. Acerto. Venho com a minha segunda fatia de massa. Ok. Venho com a minha mousse de brigadeiro gourmet. E agora, pessoal, eu venho com a minha última fatia da massa. E estão montados os meus dois bolinhos, pessoal. Esses bolos, pessoal, eles irão ficar até amanhã, porque já são quase 6 horas da noite, quase 5h30, na verdade, né? E eu prefiro deixar de um dia para o outro, né? Eu só desmonto o bolo no mesmo dia se eu montar ele de manhã cedo, né? Daí eu desmonto no mesmo dia. Mas caso contrário, não. Assim, se for mais ou menos essa hora, eu prefiro deixar pro dia seguinte, porque ele firma bem, né? Puxando o saquinho. Então, pessoal, passado essas horas que ele precisa descansar na geladeira e firmar, eu volto cortando ele com vocês, ok? Olá, pessoal, estou voltando para cortar meus bolos com vocês. Eu vou começar pelo de abacaxi, ok? Eu tenho aqui, pessoal, a minha cobertura, que é aquela mousse de doce de leite que sobrou um pouquinho. E eu coloquei mais chantilly e um pouco de emulsificante, mais ou menos uma colher aquela colher, menor que aquela colher de sobremesa. E bati e ficou assim, pessoal. Daí, eu vou fazer só uma pré-camada nesse bolo, porque esse bolo eu vou vender ele em fatias. Então, eu vou passar uma camada fina dessa cobertura. E aí, pessoal, eu vou colocar aqui nessa embalagem. É uma embalagem com tampa acoplada. Vou marcar. Esse bolo, ele irá me render 8 fatias, pessoal. Agora, eu venho aqui com essa minha espátula. Vejam por dentro, pessoal, como que ele fica. E aí, pessoal, eu coloco aqui, na minha embalagem. Vejam, pessoal.
Fica assim, pessoal. Mas eu ainda vou fazer o acabamento, ok? Pessoal, já terminei de cortar todas as minhas fatias. Agora eu vou fazer o acabamento. Eu coloquei a cobertura que sobrou aqui na minha manga de confeitar com o bico 1M. E aqui nesse espaço onde ficou faltando bolo, eu vou colocar, preencher com essa cobertura, ok? Vou colocar um pouquinho aqui também, aqui desse lado, né? Ficando assim, pessoal. Vou fazer mais um. Ajeita assim. Fazer mais um. E aqui, pessoal, eu vou colocar abacaxi. Vou colocar esse abacaxi cozido, pessoal. Vou colocar um pouco de abacaxi. Ficando assim, pessoal, a minha fatia. Essa já está pronto. Colocar em mais um nessa primeira que eu coloquei, né? Coloco um pouquinho mais aqui de creme. Coloco um pouco de abacaxi em cima do creme. E fica assim a minha fatia, vejam. E eu vou fazer assim com todos, pessoal. Depois eu volto mostrando pra vocês o resultado final desse e cortando o outro de chocolate, ok? Até já. Olá, pessoal. Já terminei de fazer o acabamento em todas as fatias do bolo de abacaxi. Agora eu vou cortar esse aqui, que é o de mousse de brigadeiro com mousse de leite em pó trufado. Eu vou passar só uma camada, da mesma forma que eu fiz com o outro, eu vou passar uma pré-camada em cima, fina, porque eu vou fazer também trabalho com bico 1M, ok? Essa cobertura, pessoal, é um pouco da mousse de chocolate que sobrou, e eu coloquei um pouco mais de chantilly e um pouco do emulsificante, né, que eu uso, que vocês já conhecem. E bati e ele ficou assim, né, ele ficou um pouco mais claro do que a mousse, por causa do chantilly que eu coloquei. Aqui não precisa ter tanta cobertura em cima, porque eu vou colocar bastante cobertura na lateral dele, depois que ele tiver na embalagem. Da mesma forma, pessoal, que eu fiz com o outro, eu vou colocar na mesma embalagem, ok? Com tampa acoplada. Vamos cortar. Primeiro eu marco, né? 8 fatias também, pessoal. E são fatias generosas, tá? Não são pequenas essas fatias. Vejam, pessoal, como ele ficou. Agora, eu vou colocar aqui na embalagem, pra vocês verem. Esse lado
que está com a cobertura, eu coloco para fora. Daí, dou uma afastada pra cá. Vou fazer mais uma. Peço ajuda aqui para a minha espátula. Vejam, pessoal. Vejam. E aí, pessoal, eu vou fazer assim com todas e depois eu volto já fazendo o acabamento com vocês, ok? Terminei, pessoal, de cortar as minhas fatias. Agora eu vou fazer o acabamento da mesma forma que eu fiz com o outro. Eu coloquei o que sobrou da minha cobertura aqui na minha manga de confeitar, com o bico M também. E vou fazer da mesma maneira, ok? Fazer umas pitangas grandes. Vai ficar assim, pessoal. Fazer mais uma para mostrar para vocês. Fiz mais uma, pessoal, aqui. Vou mostrar pra vocês. Ainda não está finalizada. E aí, pessoal, eu vou fazer assim com todas, daí eu volto finalizando essas fatias com vocês, ok? Até já. Olá, pessoal. Pessoal, já terminei de cortar todas as minhas fatias, fiz acabamento. Agora eu tô mostrando pra vocês como que ficou, pessoal. As de morango ficaram assim, vejam. As de abacaxi ficaram assim. Ao todo, pessoal, elas me renderam 16 fatias, ok? Vale muito a pena fazer, pessoal, essas fatias para você vender, né? Então, pessoal, meu vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like pra mim. Se inscrevam no meu canal, aquele que ainda não se inscreveu. E compartilhem esse vídeo com seus amigos e familiares, ok, pessoal? Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Tchau.